Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de avaliar com os irmãos uma coisa que tem me chamado muita atenção, especialmente nesses dias. E o texto base que eu vou utilizar para essa reflexão com os irmãos, ou essa pequena reflexão, está em 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas eu quero abordar dois aspectos. Tem me chamado bastante atenção o fato de que, de uma forma geral, na cristandade, os filhos de Deus têm buscado os locais onde a palavra mais se encaixa com o seu modo de vida, do que propriamente o fato de buscarem a palavra que faça com que o seu modo de vida seja alterado, né? Então, esse é um ponto que me parece bastante claro e já era problemático desde a época de Paulo. Evidentemente que ele não coloca dessa forma aqui, mas diz que estes homens, pelo fato de não suportarem a sã doutrina, porque, de fato, irmãos, a palavra da cruz é loucura, não é? De fato, irmãos, nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, não é? É alguma coisa que fere claramente a nossa vida da alma, certo? O fato é que Paulo diz: pelo fato deles não suportarem a sã doutrina, eles vão se cercar de mestres, e esses mestres serão segundo as suas próprias cobiças. Veja que a palavra, que é uma espada que deveria nos cortar, de tal maneira a que nos levasse a um compungir do coração e uma transformação real através de uma mudança de mente, de comportamento, nesse caso, ainda que de certa maneira as pessoas procuram adaptar os locais onde a palavra é falada que coincidam com a forma de vida delas, não é? Não necessariamente através de um pecado deliberado, mas em níveis de arrependimento e em níveis de julgamento pessoal, né? Vamos dizer assim, inferiores àqueles aos quais Deus nos chama para de fato exercermos, não é? É importante dizer, irmãos, que o altar no Antigo Testamento é uma figura da cruz do Novo Testamento. Depois vocês comparem o tamanho do altar que foi erigido no tabernáculo com o tamanho do altar erigido no templo, né? Isso significa que na medida em que nós caminhamos para a terra prometida, né? E na medida em que nós, vamos dizer assim, estamos, né, a tomar posse passo a passo da terra prometida, que é uma representação de Cristo, tanto maior o auto-julgamento em nós deve ser manifestado e deve crescer em realidade espiritual. Então esse era o primeiro ponto que eu queria colocar, mas há um segundo ponto, e o segundo ponto muitas vezes eu tenho visto as pessoas fazerem uma desconexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? Como se fossem coisas distintas, não é? Pois eu diria que não. Pedro vai dizer na sua primeira carta, não é? Pedro vai dizer na sua segunda carta que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação, né?
Na verdade, ele não está querendo dizer que nenhuma profecia deve ser de particular interpretação, embora isso seja verdade também, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas o sentido desse texto o particular é que aquela profecia não diz respeito somente a mim, mas à natureza humana, de uma forma geral. E a palavra elucidação é a junção de duas palavras que tem a ver com algo que está acima de nós em conexão conosco. Assim como você tem a epiderme, que está sobre a derme, mas em união com a derme. Isso fala da realidade da vida de união com Cristo, que está sobre nós e em comunhão conosco. Então, nesse sentido, a palavra, ela tem que ser uma palavra que ela não tem um propósito só com relação à minha pessoa, mas à natureza humana, da qual eu também faço parte, e ela deve ser transmitida através dessa realidade de união. E então ela vai vai atingir o seu propósito, porque os homens santos, quando falam, falam movidos, ou seja, eles são dirigidos como num leme pelo Espírito Santo de Deus. Dito isso, o apóstolo Paulo não poderia utilizar-se dessa palavra só como uma mera constatação daquilo que ele vivia naquele tempo, né? Porque ele está fazendo uma afirmação com respeito aos últimos dias. Então, de onde é que ele tirou isso? Pois bem, para que fique claro para os irmãos a grandeza e a beleza da palavra e a nossa necessidade de conhecer a palavra, vamos a Josué no capítulo 10, quando Josué, com a espada do Senhor em mãos, vai guerrear contra os reis cananeus. Os reis cananeus são representações da vida do nosso ego, vida egocêntrica, tá? Há 3 batalhas, essa é a primeira. E toda a primeira menção estabelece um princípio. Quando ele vai atrás desses 5 reis, sabe o que acontece? Esses 5 reis, conforme está em Josué capítulo 10, versículo 16, diz assim: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Cova na Bíblia, ou caverna na Bíblia, sempre vai apontar para uma questão relacionada à alma. Começa desde Ló, passa por Elias e tantos outros episódios que temos na Bíblia. Basta que os irmãos façam uma busca bíblica e analisem os textos e verão o que eu estou dizendo. Maquedá significa lugar de pastores. Olha que interessante. Os 5 reis que representam manifestações da vida do ego estão se escondendo numa cova, alma, num local chamado Maquedá, lugar de pastores. Então, muito possivelmente, aquela menção que Paulo fez em 2 Timóteo capítulo 4 diz respeito a essa realidade espiritual que está contida no livro de Josué. Aí você se pergunta, mas quais são esses 5 reis? São os seguintes: Adoni-Bezedeque, justiça própria. Orão, aquele a quem Deus impele. Esse Orão, ele é rei de Hebrom. Esse rei vai tentar nos impedir de ter comunhão com o Senhor. Pirão, jumento selvagem, que representa a insensatez. Ele é rei de Jarmute, que representa a autoexaltação, falando do orgulho e da soberba. Jafia, que significa brilhante ou resplandecente, significa a relação disso com o brilho do mundo. Rei de Laques, que significa invencível, né? Tem a ver com o confiar em si mesmo. E por fim, o último rei, Debir, que significa sabedoria do alto. Como é um rei cananeu, ele vai tipificar a sabedoria terrena. Ele é rei de Eglon. Eglon é um rei gordo, ele é representativo da carne. E ele vai nos mostrar o que significa andar com base na sabedoria terrena, porque ele vai ficar rodando em círculos. Tudo isso explicado no livro de Josué e detalhado no livro de Juízes. Então, irmãos,
Que o Senhor nos ajude a que nós possamos permitir que a palavra faça o seu trabalho em nós, que nós não tenhamos receio de ser trabalhados pelo Senhor, para que a espada do Senhor possa realmente aniquilar cada um desses 5 reis que pelas astutas medidas da nossa alma buscam se esconder numa cova em Maquedá. Amém?